Hoje eu vou fazer uma massa para vocês aqui, de uma forma muito interessante. Uma massa usando um pré-fermento que é o Purish, que é um pré-fermento de alta hidratação. Eu vou fazer de uma forma que você pode fazer adaptações aí, dependendo da qualidade de farinha que você tem disponível, dependendo da temperatura que você tem, mas para você ter uma ideia de um processo totalmente diferente, tá? Muito bacana. Eu vou começar fazendo um Purish aqui, que é, como eu falei, um pré-fermento com alta hidratação. Então eu levo aqui, ó, 1 litro de água, ou 1 quilo de água gelada. Aqui eu pego, vou misturar 1 quilo de farinha, no caso aqui uma farinha forte, uma Caputo Cuoco, tá? Se você não tiver uma farinha forte, o processo, o tempo que você vai fazer de fermentação vai ser menor, tá? Porque essa farinha ela aguenta uma fermentação bem mais forte. Então, eu vou fazer uma fermentação aqui puxada, forte. Então, se você não tem uma farinha assim dessa qualidade, você vai fazer uma fermentação menor dentro da capacidade da farinha, tá? Então, eu vou misturar um pouquinho de farinha aqui, ó. Em seguida, ó, eu vou pegar aqui no congelador, gente. Aqui, eu vou pegar no meu freezer. Fermento. Aqui, ó. Fermento, peguei no freezer. O fermento biológico fresco, você pode guardar ele no freezer e usar ele congelado aqui, ó. Olha aqui que legal. Tá vendo? Eu vou cortar um pedacinho aqui. Então, eu peguei um pedacinho de fermento, um pouco mais do que o normal que a gente usa. Como a farinha é forte, ela aguenta uma fermentação mais puxada. Se você tiver uma farinha mais fraca, você põe menos fermento. No caso aqui, devo estar usando aqui uns 3 gramas de fermento biológico fresco. Ele está congelado, você pode guardar ele congelado. Vou dissolver ele nessa água gelada aqui também, tá? Olha isso. Você dissolve ele na água. Você já pode ir colocando farinha também para ajudar a misturar. Olha isso. Nesse primeiro processo aqui você não vai colocar sal, tá, gente? Se você tem costume de usar azeite na massa, nesse primeiro processo aqui você não vai fazer nada. Essa primeira etapa aqui. Essa primeira etapa é só água, fermento e farinha. Ó, pronto, dissolvi tudo. Aí você vai colocar a farinha. No caso aqui a farinha toda. Se você quiser fazer uma quantidade menor, você vai fazer toda a água que você vai usar, quase toda a água, né? Aqui você vai pegar 1 litro de farinha, de água e 1 quilo de farinha. Se você quiser, por exemplo, fazer uma massa com 1 quilo de farinha, 600 gramas, aí você vai colocar 600 gramas de água, 600 gramas de farinha. A mesma quantidade de água é a quantidade de farinha. E a quantidade de água é praticamente a água que você vai usar toda na massa já, tá? Porque depois nós vamos usar praticamente só mais farinha, aí vamos colocar o sal. Depois. Daqui a pouco, vou mostrar pra vocês. Ó, vai virar essa meleca aqui. Tipo um mingauzão. Olha aqui, ó. Você não vai fazer uma sova aqui. É só misturar, tá? É só você misturar os ingredientes, ó. A farinha vai toda. A farinha vai toda. Aí você vai misturar com cuidado aqui, ó. Pode ser com a colherzona também, não tem problema não. Olha aqui. Isso é o Purish, então é o início do Purish, né? Aqui nós vamos depois fazer os processos de fermentação. Olha aqui, que eu vou explicar para vocês. Primeiro mistura bem, deixa homogeneizado. Limpa a mão aqui, ó. Olha aqui. Bom, agora é o seguinte, já misturamos. Agora, essa mistura aqui ela tem que cair em descanso. Tem 2 etapas de descanso. Uma é em temperatura ambiente e a outra é na geladeira. Isso vai depender da qualidade da farinha e vai depender da temperatura ambiente que você tem aí. Você está num lugar frio, isso aqui pode ficar praticamente o tempo todo em temperatura ambiente. Você está num lugar quente, você vai dividir uma parte em temperatura ambiente, uma parte em temperatura controlada que é na geladeira, tá? Outra, qualidade da farinha. Você está usando uma farinha normal, não pode ficar tanto tempo. Está usando uma farinha reforçada que nessa, dá para explorar. Todas essas variantes precisam ser observadas, não tem uma regra para uma coisa só.
tem que entender sempre muito bem qualidade da farinha, temperatura, ambiente. Isso vai determinar o tempo que você vai poder fazer e puxar nessa fermentação, tá? No caso dessa farinha aqui, ó, Caputo Coco, uma farinha forte, uma farinha para 48 horas tranquilamente de fermentação, tranquilamente. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar ela um tempo em temperatura ambiente. Quanto tempo? 12 horas, tá? A temperatura está amena, não está muito calor, não está muito frio, vou deixar 12 horas em temperatura ambiente, ela aguenta tranquilamente. E depois eu vou colocar ela mais 48 horas na geladeira, descansando. Agora, se você está usando, como eu falei, uma farinha nacional, né, uma farinha simples, aí você deixa esse tempo menos, tipo 2 horas em temperatura ambiente, e aí depois você coloca 24 horas na geladeira, tá bom? Então, pensem muito nisso daqui. Observem bem esse detalhe da qualidade da farinha, tá? É muito importante. Uma farinha nacional, você não pode fazer esse processo de 48 horas, nem de 12 horas de temperatura ambiente, com essa quantidade de água e essa quantidade de fermento aqui. É muito puxado, tá bom? Então, agora é o seguinte, ó. Eu vou pegar essa massa aqui e vou deixar ela descansando, vou tampar, tá? Vou colocar uma tampinha aqui e vou deixar descansando por 12 horas, depois vou colocar na geladeira. Eu tenho uma que eu já fiz por todo esse processo. Tá na geladeira já 48 horas, ficou 12 horas de temperatura ambiente. Então eu tenho aqui, ó, um polish que eu fiz, ó como ele tá. 12 horas de temperatura ambiente e 48 horas na geladeira. Para ele, assim, elaborar bem essa fermentação, para puxar bem, forçar bem a fermentação. Porque essa farinha aguenta. Lembrando mais uma vez, sempre isso. Não faça isso com a farinha nacional que você vai ter uma massa já toda estragada logo de cara. Não vai aguentar, tá? Mas esse processo é para você usar, adaptando ele para qualquer farinha. Tá bom? Então tá aqui, ó, super fermentado. Olha aqui, ó, cheio de bolha. Um cheiro alcoólico absurdo já, né? Olha aqui. Agora o que eu vou fazer? Presta atenção. Eu coloquei aqui, ó, mais 50 gramas de água. Só 50 gramas de água. Por quê? Para poder dissolver bem o sal. Que eu vou colocar aqui. 50 gramas de sal. Agora aqui, ó. Na água. Diluído na água. 50 gramas de sal. Ó. Aqui tem 50 gramas de água e 50 gramas de sal. Tá? Vai dar um pouquinho mais de hidratação na massa, mas não tem problema. Aqui eu faço assim, ó. Eu dissolvo muito bem esse sal na água. Até ele subir tudo. Para ele não ficar aqueles grãozinhos. É muito ruim você incorporar sal num polish desse, para você conseguir dissolver esse sal, é muito complicado. Aqui você está dissolvendo bem o sal. Ó. O sal fica totalmente dissolvido com o tempo que você vai mexendo aqui. Ele se incorpora nessa água, vira uma aguinha salgada. Aí você vai jogar aí com maior facilidade. Ó. Isso ajuda na incorporação do sal com a massa. Tá? E você vai dar um tom um pouquinho mais hidratado na massa. Só isso. Esses 50 gramas aqui não vai mudar muita coisa, não. Olha isso. Joguei aqui. Tá? Aí, tá? Agora eu vou começar aqui a incorporar essa água aí salgada aqui, tá? E vou começar agora a colocar um pouco mais de farinha para dar o ponto nessa massa, para fazer isso aqui virar uma massa mesmo, né? Agora para fazer a massa, eu vou usar uma farinha mais fraca, porque esse polish aqui, na hora que eu colocar ele para incorporar mesmo, fazer tudo aqui, ele vai ficar uma coisa mais rápida, tá? Tem uma alta fermentação aqui, né? Então, e alta hidratação aqui, ó. Então isso aqui já foi muito puxado. Isso aqui é uma coisa para agora eu criar uma massa e usar ela hoje mesmo, tá bom? Então é uma massa para você usar ela tipo com 12 horas, 8 horas no máximo, tá? Então eu tô usando uma farinha já mais fraca aqui. No caso eu tô usando aqui uma Caputo Pizzeria, tá bom? Onde eu devo usar aqui mais aproximadamente 700 gramas dessa farinha aqui para dar ponto nessa massa aqui, ó. Ó, aqui nós vamos começar a incorporar mais farinha na massa. Já coloquei o sal, ó.
você vai usar para isso aqui, por exemplo, para 1 quilo de água, né? E 1 quilo de farinha para fazer esses 2 quilos de polish que eu fiz no início, eu vou precisar de mais ou menos uns 700 gramas de farinha aqui para dar ponto, tá? Então só para você ter uma noção de quanto você vai usar mais ou menos para dar o ponto. Você consegue dar ponto com hidratação mais alta, ou seja, com menos farinha, se você tiver uma cera, vai ficar mais fácil. Na mão é um pouco mais difícil, tá? Mas, gente, aposte que isso aqui vai ficar com um resultado incrível. Vocês vão ver mais tarde eu fazendo pizzas com isso aqui, ó. Você pode ver, por exemplo, aqui pesando a farinha, quanto que eu tenho aqui, quanto que sobra de farinha, né? Pra gente ver mais ou menos o ponto. A gente fica meio cego nessa situação. Tem muita farinha ainda. Um pouco mais de farinha aqui, ó. E aqui você vai mexendo, você pode ter certeza que o ponto vai chegando. Ó. Essa farinha nova que a gente está colocando aqui, ela é renovada, né? Ela não tem fermentação, mas essa alta quantidade de polish que tem aqui vai ajudar ela a se deteriorar muito rápido. Por isso que esse processo aqui não é indicado para você fazer mais um processo longo aqui. Isso aqui é indicado para você fazer rápido, tá bom? Como eu te falei, dependendo da qualidade da farinha, isso aqui é para você fazer em 8 horas no máximo. Como eu estou usando uma farinha boa importada aqui também, outra Caputo, eu vou fazer aproximadamente aqui, vamos ver quanto tem aqui, vou fazer com mais ou menos 12 horas, tá? Mais um pouquinho de farinha aqui. Aqui, ó, já quase dando a quantidade certa já de farinha para fazer essa massa aqui, viu? E pode apostar que fica sensacional, viu? É uma massa que costuma dar bordas altas e um sabor bem destacado. A minha dica é, você tem que fazer massa, tipo, vai fazer um evento ou vai receber uns amigos, faz o polish 2 dias antes, né? Se você tem uma farinha boa, hein? E aí você faz a massa no dia de usar ela, tá bom? Umas de 8 a 12 horas antes, dependendo da qualidade da farinha, sempre. Aqui, ó. Acho que agora já mais um pouquinho. Bom, tá ótimo aqui. Olha aqui como é que ficou. Olha isso. Agora eu vou começar a sova. Aqui foi a primeira parte. Incorporação de ingredientes. Agora vamos começar a parte da sova, tá? Vamos sovar essa massa aqui. Homogeneizar tudo. Olha isso. O interessante é que o cheiro que sobe é uma delícia já. Você já sente cheiro de fermentação. Vocês vão notar isso, tá? Para quem escolher trabalhar com, por exemplo, um processo desse a nível profissional, é uma coisa que é só se organizar. Tipo, todo dia você faz polish. Todo dia você vai fazer massa, entendeu? Com o polish que você fez há 2 dias atrás.
ou um dia atrás. Entendeu? Isso aqui tem que se programar. Programação é tudo aqui. Programar a hora de fazer o polish. Todo dia esse horário aqui tem que fazer polish. Tá. Criar processos dentro do trabalho, ó. E eu tô trabalhando com água gelada, viu, gente? A massa tá gelada, o polish tá gelado. Tudo gelado aqui nesse caso aqui. Ó. Essa massa está sendo feita dentro da quantidade de 1 litro de água, tá? Você pode fazer também na quantidade de 600 gramas de água, né? 600 ml, que é para 1 quilo de farinha. Só adaptar as quantidades. Se eu fosse fazer esse polish aqui para 1 quilo de farinha, eu ia fazer 600 ml de água, 600 gramas de farinha. Aí depois eu ia completar com esses 400 gramas que sobrou. Ó, você já vê ela quase no ponto. Você vai vendo, você fazer a bola, ela já fica bem feitinha, ó. Para pão também, isso aqui fica sensacional, gente. Aí você vai fazer esses rolos aqui, ó. Olha isso, tá vendo? Ó, você cutuca ela, você já nota ela voltando. Ó, tá? Isso aqui é sinal que você já criou aqui uma malha de glúten dentro dela. Essa elasticidade é proveniente do glúten. Quanto mais você dá força aqui, mais você desenvolve glúten, tá? Mas se você passar do limite, você deixa a massa muito borrachuda. Tem um ponto certo. Ó. Esse movimento você vai ajudar a colocar ar dentro da massa e ajudar ela a selar para ela ter o desenvolvimento aí dentro com os gases que vão ser formados, tá bom? Olha isso. Ela vai tensionar. Olha isso. Ó. Presta atenção. Furo, ela volta, ó. Furo, ela volta. A massa tá praticamente boa já. Aqui, ó. Mais um pouquinho de sobra. E já tá pronto para te dar um tempo aqui para fazer uma dobra depois. Só uma. Aí. Ó, tá ótimo. Então eu vou colocar aqui agora tampinha aqui, né? Pra ela descansar um pouquinho. Vou descansar 15, 20 minutos, vou fazer uma dobra e vou deixar ela descansar mais ou menos 1 hora. E aí eu vou fazer o estalho já e vou fazer o quê? Dependendo da temperatura ambiente. Gente, não tem regras para massa. Não tem uma regra fixa. Depende da temperatura ambiente. Depende do horário que você vai usar. Depende da qualidade que você usa de farinha. Tudo é muito... Essa palavra depende, ela é muito importante. Muitas pessoas querem, eu quero a receita. Não existe isso, porque depende de vários fatores. Vários fatores. É uma coisa simples, poucos ingredientes, mas um monte de processos e um monte de depende. Um monte. Tá? Quem não entender esses depende, nunca vai fazer massa bem feita. Entendeu? Nunca vai entender realmente o processo de fazer uma massa. Porque precisa entender esses depende da qualidade da farinha, depende de quando eu vou fazer a pizza, depende da minha temperatura ambiente, depende. Tá bom? Então, vamos aguardar aqui uns minutinhos, eu volto a fazer uma dobra e depois vou dar um tempinho, volto a fazer o estalho, preparar essas bolinhas aqui para ser usadas hoje à noite. Passou uns 15, 20 minutos,
né? A massa já deu aquela relaxada, é hora da gente fazer uma dobra. Essa dobra vai fortificar o processo de fermentação, ajudando a criar um vácuo melhor aí dentro, para ter ar dentro da massa, para criar essa malha de glúten de uma forma melhor também, tá? Ajuda bastante fazer, pelo menos uma dobra já ajuda, tá bom? Vamos lá? Aqui, ó, notem que ela espalhou bastante, né? Deu uma espalhada. Essa dobra agora vai fazer ela ficar mais compactada, você vai ver. Então, você enfia a mão por baixo aqui, vai soltando, né? Ó, a gente solta ela, estica e faz isso, ó. Levanta e enrola, ó. Dobra e enrola. Dobra e enrola. Automaticamente você vai perceber já muito lisinha a massa. Ela já fica bem mais lisa, é outra coisa, tá bom? Olha aqui. Faz isso aqui. Aqui embaixo você trava ela aqui embaixo, encontra ela aqui embaixo, ó. Tipo pra você selar ela, pra você costurar ela aqui embaixo, ó. Ó, tá vendo aqui? Bem fechadinho embaixo. O cheiro já é delicioso. Você já sente o cheiro de fermentação. A gente tá lidando aqui com ingredientes aqui de primeira qualidade e outra, com um processo de fermentação muito puxado, né? Esse purge que a gente fez, ele é bem puxado mesmo, tá? É muita fermentação, é muito material já fermentado, né? E aqui é só um complemento agora para a massa. Agora eu vou fechar aqui, né? E vou deixar aqui mais ou menos aí uma hora, né, de descanso, que é a verdadeira puntata, que é esse tempo que a gente deixa descansando. Aí eu vou vir fazer o estalho, que é dividir em bolinhas, panetos, que é para poder deixar fermentar até a hora de usar, tá bom? Então agora é, mais uma vez, esperar mais um pouquinho de tempo para a gente voltar daqui a pouco. Bom, deixei passar aí mais ou menos uma horinha, uma puntata, um tempo, uma espera, né? Agora a gente vai ver a massa aqui, ó. Olha como tá linda. Deu uma espalhada normal, tá? Pela fermentação bem assim puxada que tem nela. Agora a gente vai fazer o estalho, tá? O estalho você pode fazer de várias maneiras. Você pode fazer no formato, né, napolitano. Você faz uma cobrona aqui assim, ó, uma minhocona, ó. Faz assim, ó. Tá? Uma minhocona e vai enrolando aqui, ó. Vai enrolando aqui, ó. Na sensibilidade mesmo, sem pesar, você sente mais ou menos o tamanho da massa aí, ó. Olha aí. Ou pode fazer também pesando, porcionando, aquela coisa mais certinha, mais metódica, né? Porque como é uma coisa para fazer em casa, não tenho nenhum tipo de compromisso em proporcionar algo certinho, né? Posso fazer assim se eu quiser, não tem problema, tá bom? Aqui, ó. É legal você ficar fazendo desse jeito que você vai pegando as manhas e daqui a pouco você tá fazendo as muito próximas. Depois nós vamos pesar essas aqui para ver, tá? Ó. Você vai jogando aqui para baixo, vai fazendo um montinho e depois você vem, corta com os dedos aqui, ó. Você sente meio que na mão cheia, assim, né? A quantidade que você quer. Dá diferença, né? Mas quanto mais você fizer, essa diferença fica menor, tá? Aí. De tanto que você pega na massa, sente ela, você acaba sabendo quanto tem que ter para ter o que você quer de massa, né? Aí, ó. Tá vendo? É bom lembrar que o pessoal aqui que essa massa está muito com cheiro de fermentação. É o processo de purge. Esse é um purge, digamos um super purge isso, porque você usa a maior parte da massa é um purge. Tá? Sobrou a última aqui, um pouco menor. Ó, você porciona todas. Tá vendo aqui? Agora você vai em todas você fazer isso aqui, ó. Ó. Que você deixa ela mais certinha, ó.
Aí já vai colocando na caixa. No caso aqui eu vou colocar potinho. Tá? Mas eu quero pesar pra gente ver como é que tá minha mão aqui. Tem umas mais, outras menos. Lembrando que quanto melhor você fizer essas bolinhas aqui, mais certinhas, mais fácil você abrir uma pizza redondinha depois, tá bom? Mais fácil. Então, é um processo, um momento assim, bem legal de se fazer aqui, bem feito, tá? Olha aqui. Ó. Deu 11 massinhas, tá bom? 11. E vamos ver aqui. Vamos ver aqui agora o peso delas, né? Deixa eu pegar aqui a balança. Eu vou pesar só para vocês ter uma noção aqui de como que ficou. Ficou muito diferente, né? Se ficou muito... se ficou próximo, vamos ver. Eu ainda não tenho essa experiência toda para fazer isso, eu não faço sempre dessa maneira. Se eu fizesse sempre dessa maneira, eu já estava hoje craque, né? Mas eu acho legal treinar, entendeu? Eu gosto desse processo, que é um processo mais, digamos que um processo mais original possível. Um pouquinho de farinha aqui para ajudar. Vamos lá. 259 gramas. Que eu vou usar, ó, no potinho desmoldante, tá bom? Aqui, ó, para não grudar. Não vou usar azeite, tá? O desmoldante é bem mais legal. Ó, 259 gramas. O peso de uma massa napolitana, geralmente, o que se mais usa é 260 gramas. Tá? Então, uma outra aqui. 262. 259, 262. E 247, um pouco menos. Mas está dentro do padrão aí que não é tão ruim não. Vai ter umas que é bem menos aqui, que eu já vi que é bem menor, tá? 247. 260. Dois meia meia. Que jamais, 283. Já bem menos, ó, 233. Dois, cinco, dois. Dois, cinco, meia. Dois, três, dois.
E a última, 242. Bom, então dá para notar que por mais que uma ou outra fique fora, a maioria fica tudo dentro. Tá? Isso é legal. Com mais treino fica mais preciso isso. Você começa a ter uma diferença bem pouquinho, tá? Mas que você não vai atingir todas iguais, exatamente iguais, fica pouca diferença, tá? É treino isso. É treino isso, ó. Olha aqui. Então tá aqui, meus amigos, ó. Tenho aqui 11 massas que vão ficar fermentando, tá, em temperatura ambiente por algumas horas. Depende da temperatura ambiente. Hoje está meio quente aqui, mas aqui dentro está meio ameno, né? Deixa eu pegar aqui o termômetro para saber como é que está a temperatura aqui dessas massas aqui. 20 graus. Ó. 20 graus, né? Então, nós vamos deixar ela em temperatura ambiente por umas 2, 3 horas. Depois a gente vai colocar na geladeira, porque isso aqui está muito bombado de fermentação. Isso aqui não pode ficar direto em temperatura ambiente até a hora de usar de jeito nenhum. Vai para a geladeira, né? E depois vai ser tirada da geladeira 1 hora antes de usar, mais ou menos. Tá bom? Nessas 2 horas que eu vou deixar aqui ela em temperatura ambiente, ela já vai desenvolver bem. Depois a geladeira vai dar uma bela de uma conservada, né? E a gente vai tirar 1 hora antes de usar, vai ficar beleza, tá? Então a gente vai voltar daqui a pouquinho com um processo de abertura e vamos fazer essa pizza para ver como que ela vai ficar, como ela vai se apresentar no forno, quando ela entrar em contato com a alta temperatura, o que ela vai desenvolver de alvéolo, o que ela vai desenvolver de borda, sabor, estabilidade, o que ela vai ter, tá bom? Pra gente finalizar esse teste bem legal dessa massa com super polish aqui, ó, beleza? Chegou a hora da gente ver o final desse teste, o resultado final que vai ser essa pizza feita com essa massa, feita com esse polish, que demorou um tempão para ser feito, que foi feito com farinha top. Vamos ver onde vamos chegar. Tá aqui, ó, a massa foi tirada da geladeira agora há pouco, não demorou muito, tá? Porque olha como que fica a massa. No mesmo dia ela já chega na tampa do potinho, tá bom? Cheiro maravilhoso aqui de fermentação, tá? Muito, muito fermentada. Vamos ver como que ela vai se comportar, hein? Tá aqui uma massa que foi feita com um processo de push super bombado aí, ó. Vamos ver o que vai dar. Olha aqui. Ó. Tem que tomar cuidado com ela, né? Olha aqui. Vamos fazer uma pré-abertura aqui ainda na farinha. Aqui. Tira todo o excesso de farinha. Aí. Marca bem as bordas. Aqui a gente vai tirar mais o excesso de farinha ainda. Olha isso. Tá super estável, tá, gente? Apesar da fermentação ser bem assim, agressiva, bem puxada, apresenta uma estabilidade muito legal da massa. Vamos colocar aqui agora um pouco de escamosa, de queijo aqui, né? Show. Vou colocar aqui umas folhinhas de manjericão. E para finalizar aqui, vamos raspar um pouquinho de grana padano aqui em cima. Vai ficar uma pizza diferenciada. Legal? E vamos finalizar com um giro de óleo. Tá? Agora nós vamos pegar a nossa pá aqui. Colocar a farinha. Ó, super bem colocada na pá, tá super tranquilo. Dá para ganhar um tamanho aqui ainda, ó. Ó, tem estabilidade para isso.
Olha aqui, alargou bem. Quase a extensão toda da pá. Vamos lá pro forno? Bora? Saiu beleza do forno. Muito boa mesmo. As bordas crescendo bonitinho, ó. Bem equilibrada. Legal. Já começou a dourar as bordas, já podemos virar. Quase pronta já. Tem um pedacinho aqui que falta. Fica pronto. Olha que linda pizza. Maravilhosa. Vamos colocar aqui no prato. Olha que linda pizza, gente. Vamos aqui pra dentro aqui. Bom, gente, olha isso. Que pizza lindíssima, tá? Olha que resultado incrível. Uma bela pizza. Cara de pizza napolitana mesmo, né? Vamos ver por baixo. Olha aqui. Super bem assadinha, né? Agora vamos ver aqui o teste das alvéolos. E vamos fazer o teste do sabor também. Vamos fazer tudo aqui para vocês verem hoje, né? Olha aqui, ó. Desenvolveu bons alvéolos. Olha isso. Olha aqui. Uma boa formação de alvéolos. Vamos experimentar essa massa aqui agora, né? Que é o mais importante. Vamos ver. Tem um sabor assim bem já meio ácido, né? Que é proveniente da fermentação. Deixa aquele saborzinho gostoso de algo diferente na boca. Nada de muito diferenciado, né? Porque tem uma boa parte da farinha que não passou por um processo tão longo, mas já deu um perfil muito legal na massa, tá? Muito legal mesmo. Acho que vale a pena. Tá bem leve, muito leve. Vale a pena você fazer esse teste, experimentar, tá? Você que gosta de resultados diferentes, ó. Ficou uma belíssima pizza. A massa bem aromática e com perfil já de longa fermentação, ó. Aqui, ó. Você pode ver por dentro, ó. Como ela fica, tá vendo? Uma boa crocância. Um sabor bem interessante, tá? E o mais interessante é, conseguimos, mesmo tendo dado uma puxada, uma elevada na fermentação, nós conseguimos uma boa estabilidade na massa, tanto que ela ficou bem redondinha, ó. Bem redondinha, abriu bem na mão, soltou bem no forno. E tudo isso são fatores que precisam ser levados em consideração, tá?
tem uma boa crocância, maciez, sabor elaborado, tá bom? Muito interessante, muito interessante esse resultado. E é uma boa dica para vocês aí replicarem e verem como que vai ser, como que vai se comportar essa receita aí na sua casa, você fazendo no dia a dia, né? Mais um vídeo complexo que demora um tempo para ser feito, né? Mas que com certeza traz resultados aí que muitas pessoas podem achar interessante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.